Bom dia, meu nome é Rebeca e eu vou falar um pouquinho sobre a medicação mais utilizada para diabéticos tipo 2, que é a metformina. É um hipoglicemiante. A ação dela é para melhorar a ação da insulina. Então a gente fala que ela é uma sensibilizadora de insulina. Ela age no fígado, reduzindo a produção excessiva de glicose e também melhora a absorção de glicose, principalmente na musculatura do corpo. Então, em geral, podemos dizer que a metformina reduz a produção de glicose no fígado e melhora a absorção, a permeabilidade da célula para que a glicose entre e não fique circulando pelo corpo. Claro que, como toda droga, tem efeito colateral, mas não deixa de ser a droga mais segura, é a mais tolerada, é a mais estudada. O principal efeito colateral é gastrointestinal, como náuseas, vômitos, diarreias, desconforto abdominais. Hoje em dia existe uma preparação de metformina especial, chamada metformina XR, que é de liberação lenta, que minimiza bastante esse efeito colateral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a glibenclamida. É utilizado para tratamentos diabético tipo 2. A glibenclamida faz parte da classe de drogas chamadas de sulfonilureias. O mecanismo de ação é dizer para o pâncreas: vai lá, pâncreas, produz mais insulina. E o pâncreas vai lá e produz mais insulina. O efeito disso é que você consegue reduzir o nível de glicose no sangue, ou seja, o nível de glicemia, trazendo para valores normais e até controlando em alguns casos, como os pacientes que têm diabetes. Mas ela tem um efeito colateral não muito esperado ou alguns efeitos colaterais. E um deles é a hipoglicemia, que pode ser até hipoglicemia grave, queda de açúcar no sangue, taxa de glicemia abaixo do normal, fazendo com que alguns pacientes, como os idosos, sintam muito esse impacto desse medicamento. E um outro efeito colateral não esperado que piora a resistência à insulina é o ganho de peso. Então, eu tenho um medicamento que faz ganhar peso, que pode levar à hipoglicemia e, acima de tudo, ao longo prazo, ele pode levar uma exaustão da célula que produz insulina. Então, a gente percebe que talvez esse medicamento não seria um medicamento ideal para ser usado na atualidade. Pioglitazona é bastante eficaz para tratamento de diabetes, mas apenas para pacientes que sofrem de diabetes tipo 2, desde que seja usado em conjunto com dieta e exercício para regular os níveis de glicose do corpo. A pioglitazona pertence a uma classe de medicamentos antidiabéticos, denominado tiazolidinedionas. Essa droga Essas drogas são especificamente para pacientes com diabetes tipo 2. O uso de pioglitazona funciona porque o medicamento reduz a quantidade de glicose presente no sangue do paciente, funciona tornando os receptores de insulina do corpo mais receptível à insulina. No entanto, o pâncreas do paciente deve produzir alguma insulina para o medicamento funcionar. É por isso que a pioglitazona para diabetes é apenas um tratamento eficaz quando o paciente é diabetes tipo 2. A eficácia para o diabetes foi demonstrada através de ensaios clínicos, mas a droga também demonstrou aumentar o risco de pacientes de desenvolver câncer de bexiga. No entanto, foi considerado esse risco insignificante quando comparado com os benefícios do medicamento. A droga geralmente não será prescrita para qualquer pessoa que tenha sofrido de câncer de bexiga ou que tenha histórico familiar de câncer de bexiga.
Apesar do fato de que a droga reduz os níveis de glicose no sangue, bem como a quantidade produzida no fígado, só é prescrita juntamente com dieta e exercício. A pioglitazona para diabetes não é um tratamento eficaz por si só e não deve ser confiada apenas para manter baixos níveis de glicose. Oi, bom dia. Meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco mais sobre os agentes que aumentam a secreção de insulina. Sulfonilureias promovem a secreção de insulina pelo pâncreas. Estão entre os medicamentos mais utilizados para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. O receptor dela é componente do canal de cálcio, dependente de ATP nas células beta-pancreáticas. O efeito final é o aumento da capacidade de resposta das células beta à glicose, o que resulta em mais insulina ser liberada para todas as concentrações de glicose no sangue. Essa classe compreende medicamentos que envolvem uma ação hipoglicemiante mais prolongada e promove redução da glicose plasmática basal. A eficácia dessa classe tende a reduzir com um tempo de uso. Essa é uma das principais desvantagens dessa categoria. Clorpropamida é um hipoglicemiante oral da classe da sulfonilureia, indicado para uso em associação com uma dieta e exercício para melhorar o controle da glicemia em adultos com diabetes tipo 2. É rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. Glipizida é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício, para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2. Gliclazida é indicada no tratamento do diabetes não insulino-dependente, diabetes no obeso, diabetes no idoso, diabetes com complicações vasculares. Reduz os níveis sanguíneos de glicose por estimulação da secreção de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Glimepirida é indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente, quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio da dieta alimentar, exercícios físicos e redução de peso, diminuindo a concentração sanguínea da glicose, principalmente pela estimulação da secreção de insulina. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, como a metformina. Reações adversas dos sulfonilureias. As principais reações adversas associadas ao ganho de peso e hipoglicemia. O ganho de peso se deve ao ganho de insulinemia e pode chegar a 4 kg. A hipoglicemia é frequente principalmente com clorpropamida, devido ao tempo de meia-vida mais longa. Indivíduos idosos que pulam refeições e praticam atividades físicas são mais suscetíveis. Por essa razão, essa classe é inapropriada para idosos. Bom dia, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre as glinidas. As glinidas promovem a liberação de insulina pelo pâncreas, no entanto, com ação bem mais curta do que as sulfonilúreas. Elas estimulam a liberação por mecanismo semelhante às sulfonilúreas, entretanto, via sítio distinto de ligação ao receptor. Apresenta ligação fraca do receptor, o que gera um efeito liga-desliga. Além disso, tem um tempo de meia-vida curto, estimulando a liberação de insulina por curtos períodos de tempo. Esses medicamentos apresentam um começo de ação rápida, em torno de 30 minutos, e de curta duração, de até 4 horas. Por isso, são usadas para reduzir a glicemia pós-prandial. Seu uso é feito antes das refeições. Agora eu vou falar um pouco sobre a repaglinida. É um hipoglicemiante oral que atua na diminuição da glicemia nas refeições em pacientes com diabetes tipo 2, cuja hiperglicemia não pode ser controlada com dieta, redução de peso e exercícios físicos. A dose inicial é de 0,5
podendo ser ajustada pelo médico em até 4 miligramas antes das principais refeições. A dose máxima diária recomendada é de 16 miligramas. Agora eu vou falar um pouco sobre a nateglinidas. É utilizada para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, nos casos em que a hipoglicemia não pode ser controlada por dieta e exercícios físicos. Ela pode ser utilizada em monoterapia ou em associação com outros antidiabéticos orais, com um mecanismo de ação complementar, tal como a metformina. As neteglinidas devem ser tomadas antes das refeições. Normalmente são tomadas imediatamente antes de uma refeição, mas pode ser tomada em até 30 minutos antes das refeições. Sua dose usual é de 120 a 360 miligramas antes das refeições. E em pacientes com doenças renais, a nateglinida deve ser utilizada com cautela, devido ao risco de acúmulos de metabolitos ativos e hipoglicemia. Bom dia, meu nome é Ruth. Eu vou falar dos agentes que não aumentam a secreção de insulina, inibidores da alfa-glicosidase. Esse fármaco retarda a absorção de carboidrato no intestino delgado, com resultado principalmente na glicemia pós-prandial. São enzimas importantes pela quebra da sacarose. Esses agentes são a arcabose e o miglitol. A arcabose é um fármaco utilizado como redutor da glicemia e hipoglicemiante. Ela retarda a absorção de amido e carboidrato. A dose inicial é de 25 mg de 1 a 2 vezes ao dia, junto à refeição, e é aumentada a cada 2 a 4 semanas até no máximo 100 mg 3 vezes ao dia. Já o miglitol é utilizado principalmente na diabetes tipo 2, para o maior controle glicêmico. Sua dose inicial é de 50 mg 3 vezes ao dia e pode ser aumentada até 100 mg 3 vezes ao dia, após a 4 a 12 semanas de tratamento. Olá, eu sou a Kaline Oliveira, vou falar um pouco sobre os receptores nucleares PPAR-gama. Os fármacos disponíveis desse grupo, a rosiglitazona e a pioglitazona, foram introduzidos no mercado em 99. Esses agentes se ligam ao receptor nuclear PPAR, afetando a transcrição gênica nas células-alvo. Essa alteração de função gênica nos adipócitos regula primariamente o metabolismo de ácidos graxos, reduzindo os níveis plasmáticos de 20 a 40%. Essa redução sérica de ácidos graxos livres melhora a ação da insulina nos músculos e melhora a função fisiológica das células beta pela redução da lipotoxicidade. A pioglitazona e a rosiglitazona reduz a glicose sanguínea em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. É indicado como monoterapia em combinação com dieta e exercícios. Indicado também para uso em combinação com metformina ou sulfonilureia, quando não houver controle glicêmico adequado com dieta e exercícios. A dose inicial é de 4 mg para pacientes que respondem de forma inadequada após 12 semanas de tratamento, conforme a avaliação na redução da glicemia de jejum. A dose pode ser aumentada para 8 mg, dose única, ou em doses divididas 2 vezes ao dia. Reações adversas dos ativadores de receptores nucleares, PPAR-gama. As principais reações adversas são edema e ganho de peso, por volta de 2 kg. Este deve ser uma redistribuição de gordura corporal, com aumento da gordura subcutânea e redução da gordura visceral, anemia, insuficiência cardíaca e fraturas. Biguanidas, metformina, incretinomiméticos e ezetimibe. É indicado como tratamento auxiliar para a melhora do controle de taxas de glicose no sangue em pacientes com diabetes tipo 2 e que estejam tomando metformina, ou uma sulfonilureia, ou uma combinação de metformina com sulfonilureia, mas que não tenham atingido um controle adequado de glicose no sangue. Ezetimibe é indicado como tratamento auxiliar para a melhora do controle da taxa de glicose no sangue. Deve ser iniciada com 5 microgramas por dose e pode ser aumentada para 10 microgramas 2 vezes ao dia, após um mês de terapia.
Ela é administrada por via subcutânea 2 vezes ao dia, antes do café da manhã e antes do jantar. As reações adversas são dispepsia, doença de refluxo gastroesofágico, astenia, mais frequentemente relatado como fraqueza, nervosismo, diminuição do apetite, tontura, cefaleia e hiperidrose. Liraglutida. A liraglutida ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue somente quando ele estiver muito alto. Também reduz a velocidade de passagem da comida pelo estômago. A liraglutida tem duração de ação de 24 horas e melhora o controle da glicemia, reduzindo a glicemia em jejum e pós-prandial, após as refeições, de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A dose inicial é de 0,6 mg uma vez por dia. Depois de uma semana, a dose deve ser aumentada para 1,2 mg. Se a glicose plasmática ainda assim permanecer acima da meta terapêutica, a dose pode ser aumentada para 1,8 mg uma vez por dia. Eventos adversos: hipoglicemia, principalmente quando associado a secretagogos, náusea, vômitos e diarreia. Inibidores da DPP-4, gliptinas. Ajudar a reduzir seus níveis de açúcar no sangue, que estão aumentando por causa do diabetes tipo 2. Pode ser utilizado isoladamente ou em combinação com alguns outros medicamentos, metformina, sulfonilureia, agonistas dos proliferadores de peroxisoma tipo gama, insulina, que diminuem os níveis de açúcar no sangue e deverá ser associado à dieta e a um programa de exercícios que o seu médico lhe recomendará. A sitagliptina, linagliptina, vidagliptina e alodiptina são os principais representantes da classe. Eventos adversos. Efeitos colaterais comumente relatados incluem dor de cabeça, infecção urinária, faringites e infecção do trato respiratório superior. As insulinas humanas são obtidas hoje por biotecnologia, em que parte do gene da insulina ou de proinsulina é introduzido no genoma da bactéria, a fim de que essas produzam insulina humana em escala industrial. A insulina humana é desenvolvida em laboratório a partir da tecnologia de DNA recombinante. A insulina, chamada de regular, é idêntica à humana na sua estrutura. Já a NPH é associada a duas substâncias que promovem um efeito mais prolongado. As insulinas mais modernas, chamadas de análogas, obtidas por modificação da insulina humana em laboratório. A insulina não pode ser tomada em pílulas ou cápsulas, pois os sucos digestivos presentes no estômago interferem em sua eficácia. As insulinas podem vir em frascos e canetas. Os frascos são de 10 ml e os refis são de 3 ml, assim como podem vir em canetas de aplicação.